Estar fora do peso é difícil, estar em forma é difícil, escolha o seu difícil. Estar endividado é difícil, ter controle financeiro é difícil, escolha o seu difícil. Ter uma vida dedicada a Deus é difícil, levar uma vida sem Deus é difícil, escolha o seu difícil. Esses dias eu ouvi um Reels que dizia mais ou menos isso e eu achei muito interessante. Então eu comecei a refletir nisso com base no livro de Salmos, capítulo 1. Eu não sei se você está muito familiarizado com o livro de Salmos. Geralmente as pessoas conhecem esse livro, mas conhecem salmos específicos, não tem um olhar geral, né? Um olhar mais sistemático para a obra. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, tem mais ou menos 150 capítulos. Esse livro foi escrito no intervalo de mais ou menos 1000 anos, porque a gente tem Salmos de Moisés, por exemplo. Então imagina, até chegarmos em Davi, em Asaf, que são outros compositores aí do livro de Salmos, a gente tem um intervalo de tempo muito grande. A gente tem estilos de salmos também completamente diferentes. A gente tem salmos messiânicos que falam sobre a vinda de Jesus. A gente tem salmos imprecatórios, que são salmos que imprimem uma sentença, via de regra, contra os inimigos do povo de Israel. A gente tem salmos de lamentações e a gente também tem salmos de louvor. O capítulo 1 e 2 do livro de Salmos são muitas vezes apresentados como uma espécie de introdução mesmo ao livro dos Salmos. Eles dão a tônica daquilo que seria as declarações de fé que nós vamos encontrar no livro de Salmos. Mas agora que a gente já se aproximou um pouquinho do contexto do livro, eu queria que você prestasse atenção no que diz o Salmo capítulo 1, que é lindíssimo, e começa assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. A gente sabe que bem-aventurado aqui significa feliz ou plenamente feliz. É uma felicidade que não tem a ver com as circunstâncias necessariamente, mas é uma felicidade de dentro para fora. Então ele continua e diz: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero olhar especificamente para os 2 primeiros versículos com você nesse momento, para que a gente tire algumas conclusões a respeito desse homem que é muito feliz, desse homem que é bem-aventurado, que é feliz de dentro para fora. O texto começa dizendo, apresentando uma série de cadências. Eu não sei se você reparou nesse detalhe, mas o texto ele traz uma progressão de ações e uma progressão também de sentidos. Ele concatena as palavras de maneira a criar esse ritmo e essa profundidade naquilo que ele está querendo demonstrar sobre a felicidade dos justos. Ele fala sobre andar, ele fala sobre se deter e ele fala sobre assentar-se, né? Ele fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele também fala sobre conselho, ele fala sobre caminho e ele fala sobre roda. Percebe? São outras palavras que estão estrategicamente posicionadas
direcionadas para criar essa profundidade, essa cadência no texto. Ele também enumera 3 tipos de pessoas: os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. É interessante perceber isso, porque o ímpio é aquele que desconsidera Deus. Ele não leva Deus em consideração na conta da sua vida. Ele ouvida de Deus ou da presença, da existência de Deus. Deus é a parte fora da equação, fora daquilo que ele considera para tomar as suas decisões na vida. O pecador é diferente. O pecador é aquele que transgride a lei de Deus, ou seja, ele sabe da existência de Deus, ele sabe também da existência da lei do Senhor e ele transgride, ele voluntariamente, intencionalmente, ele desobedece esse preceito que está estabelecido na lei de Deus. E o texto também traz para nós a figura dos escarnecedores, que está um passo além do pecador, porque esse não apenas transgride da lei de Deus, como ele debocha dessa lei, ele zomba da lei de Deus, ele não tem temor do Senhor. E o salmista está fazendo para nós uma advertência nesse texto com relação a esses 3 tipos de pessoa. Olha, o ímpio, o escarnecedor e o pecador são pessoas que você deve evitar. Você deve evitar tanto o caminho que eles, pelo qual eles andam, quanto o conselho que eles te dão, quanto a roda, quanto as mesas em que eles se sentam. Você não deve estar perto dessas pessoas, andar com essas pessoas, ficar com essas pessoas ou sentar-se nas rodas em que essas pessoas se sentam. Porque o conselho deles, os caminhos deles não são caminhos bons. Então a primeira atitude que o salmista traz para nós, para que uma pessoa seja muito feliz, para que a pessoa seja plenamente feliz de dentro para fora, é que ela evite essas rodas, essas pessoas. Então ele traz para a gente uma conduta negativa, é um não facere, como o direito traz, né? Uma conduta de omissão, intencionalmente se omitir dessas pessoas e desses lugares. Agora, de outro lado, ele na sequência também traz uma conduta positiva, uma conduta que deve ser praticada por parte daquelas pessoas que querem ser plenamente felizes, dos justos. Ele fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e de noite. Então, o que ele faz? Ele procura a palavra de Deus, ele vai atrás do texto da lei para que ele possa meditar nesse texto dia e de noite. Ele procura beber da fonte correta, ele procura ter um prazer em Deus. Agora, entenda, ele não apenas medita, lê, melhor dizendo, no sentido de ter um livro e olhar para esse livro, ler esse livro como a gente lê um romance ou uma narrativa qualquer. Ele medita na lei, quer dizer, ele rumina a lei. Meditar nas religiões esotéricas muitas vezes tem a ver com entrar em um estado de esvaziamento para que a gente chegue ao autoconhecimento. No cristianismo isso não funciona, porque a palavra de Deus diz para nós que nós somos maus, que não tem nada de bom dentro da gente. Então quando a gente medita, a gente procura se esvaziar sim, mas para que nós sejamos cheios da palavra de Deus, e não cheios de nós mesmos, e não procuremos um caminho de autoiluminação ou de autoconhecimento. Então por isso que o salmista coloca aqui que ele medita na lei do Senhor, para que à medida que ele se esvazie de si mesmo, ele seja cheio da lei do Senhor. Entende? Agora, percebe que isso não acontece de uma hora para outra. Esse prazer que nós temos na lei do Senhor não é uma coisa natural, não é uma coisa que vai acontecer na primeira leitura. A gente precisa ser dessensibilizado, a gente precisa habituar
os nossos sentidos a escutarem e a se conectarem com coisas para além da matéria. Você já parou para pensar que nós nascemos com 5 sentidos e com esses 5 sentidos nós nos comunicamos com o mundo? A gente lê o mundo ao nosso redor. Então, através da visão, através do olfato, do paladar, da audição, do tato, a gente está se comunicando com a realidade ao nosso redor. O nosso desafio é treinar esses sentidos para se comunicar com uma realidade para além daquilo que está ao nosso redor, para aquilo que é sobrenatural, para aquilo que é além da matéria, imaterial. Então a gente precisa treino, a gente precisa treinar os nossos sentidos para que eles possam descobrir o prazer que há na palavra de Deus, para que eu possa aprender a ouvir a voz de Deus e não apenas a voz dos homens que estão ao meu redor, para que eu possa ver a ação de Deus e não apenas a ação das pessoas ao meu redor. Não acontece de uma hora para outra, né? Esses dias eu estava com muita fome. Sexta-feira da semana passada eu estava na igreja e eu estava esperando dar 8 horas que ia começar uma vigília, estava esperando a minha esposa chegar, mas eu só tinha almoçado, então eu estava com muita fome e tinha um amigo comigo que era o Danilo. O Danilo é nutricionista e ele se compadeceu da minha fome e falou assim: pastor, eu tenho aqui comigo um kiwi e ele tá docinho. Eu falei: kiwi? Cara, eu tô com fome. Ele falou: não, então, come o kiwi, um pouco do kiwi, até a Juliana chegar e aí você vai poder esperar mais confortável. Eu falei: Danilo, eu não sei nem comer isso aí direito, porque eu tenho um paladar infantil. E ele falou: não, eu vou te ajudar. Nós fomos juntos à cozinha da igreja, ele partiu kiwi, descolou da casca ali e falou: ó, essa é a sua metade, pode colocar toda na boca. Meu amigo, quando eu coloquei aquilo na boca, o negócio era azedo. Eu falei: cara, você me disse que o troço tava doce. Ele falou: pastor, pra mim tá docinho esse negócio. Eu falei: não acredito. O que acontece? O meu paladar não está acostumado com o sabor daquilo. Então, quando o kiwi entrou na minha boca e que para o Danilo estava super doce, para mim foi uma tragédia, entendeu? Eu fiquei meia hora fazendo careta do kiwi. Percebe? A mesma coisa acontece com a gente também com relação à lei do Senhor. A gente precisa meditar nela constantemente, como o salmista diz, dia e noite, para que com o tempo nós sejamos capazes de apreciar o seu sabor, para que com o tempo a gente seja capaz de entender aquilo que ele está dizendo e de fato experimentar as delícias que ela traz para nós. Entende? E isso implica, obviamente, a gente se afastar de determinados círculos, a gente se afastar de determinadas pessoas que não acrescentam na nossa vida. Entende? A gente não vai ter a consequência lógica disso que o salmista está dizendo para nós, é que nós não vamos ter muitos amigos. A gente pode até andar em muitos círculos, porque às vezes nós somos obrigados, profissionalmente, academicamente, na família mesmo, ou com amigos, mas nós não teremos muitos amigos, porque os padrões são outros, a cosmovisão é diferente. Então a gente vai procurar os círculos adequados, os círculos que nos levem rumo aos lugares onde nós devemos de fato ir, às posições que nós devemos de fato ocupar. Em segundo lugar, eu quero olhar com você agora para o versículo 3, que diz que ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Perceba alguns detalhes aqui nesse versículo. Primeiro, ele diz que é como uma árvore plantada, quer dizer, aquela árvore foi colocada ali. O justo é uma árvore
A analogia aqui é como uma árvore que foi plantada, ela foi artificialmente colocada em determinado lugar. Isso me faz lembrar também a parábola da videira, né? Que Deus é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos que fomos enxertados nessa videira. Agora, outra coisa que ele diz aqui que eu acho muito legal é como a corrente de águas. Ele diz, é uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Quer dizer, não necessariamente todas as árvores serão plantadas junto à corrente de águas, mas porque ele tem um fator especial dentro de si, ele vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Entende a diferença? Ele, ainda que não esteja junto à corrente de águas, vai se comportar como se estivesse, porque tem alguma coisa dentro dele que faz com que ele produza isso. Entende? Ele está posicionado para prosperar onde quer que ele esteja, porque a circunstância, porque o lugar não é o mais importante para ele, entende? Ele é diferente, ele pode momentaneamente não estar produzindo frutos, mas isso é uma questão sazonal, isso é uma questão de momento, porque ele foi feito para prosperar e, como o salmista diz, prosperar em tudo que fizer. É prosperar na sua vida econômica, é prosperar na sua vida espiritual, é prosperar na sua vida emocional, é prosperar em todas as áreas da sua vida. Ele não tem como dar errado. O justo não tem como dar errado. O destino dele é prosperar em todas as áreas. O natural dele é o fruto. Ele foi criado para ser bem-sucedido. É isso que o salmista está falando. O justo será bem-sucedido, porque Deus conhece o caminho dele. Agora, o que faz ele ser bem-sucedido, já que não é necessariamente o local, não é necessariamente a circunstância? Sabe, o que faz ele ser bem-sucedido é a capacidade que ele tem de buscar água no lugar certo. Então, quando ele está em um lugar onde a terra é ruim, onde há pouca chuva, ele desenvolve as suas raízes. O segredo do justo, o segredo do cristão, meu irmão, é beber da fonte de água viva que é Jesus Cristo. Em qualquer situação você pode prosperar se você estiver bebendo da fonte de águas vivas que é Jesus Cristo. Isso é o que Paulo diz, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, tendo muito, tendo pouco. Esse é o homem que foi açoitado, esse é o homem que foi apedrejado e dado como morto, largado na porta da cidade, é o homem que passou por um naufrágio, é o homem que ficou preso em Roma. Esse é o homem que está dizendo, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Por quê? Porque ele sabia onde buscar a felicidade em qualquer situação. O nosso negócio, meu irmão, é sentir o cheiro da água, é procurar o lugar onde a umidade está vindo e lançar as nossas raízes ali. Nós fomos criados para sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se nós soubermos buscar na fonte que é o Espírito em qualquer situação, em qualquer lugar onde nós estivermos, nós vamos prosperar, porque prosperidade não é circunstância, não são pessoas, não são coisas. Prosperidade é uma presença, é a presença do Senhor e nós temos essa presença dentro de nós. Nós vamos prosperar em qualquer situação se nós, em qualquer situação, estivermos buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Entende? O lugar é irrelevante porque a presença de Deus está em nós. Às vezes a gente ora para que Deus nos mude de lugar. Quantas vezes eu mesmo já orei falando, Senhor, me tira daqui, me leva para ali. Senhor, a circunstância aqui não é boa, as pessoas com as quais eu estou trabalhando nesse lugar não são as melhores. E Deus está falando, olha, eu não vou te mudar desse lugar porque você precisa entender que a circunstância, que o aparato que você tem ao seu redor não é o que te faz prosperar. O que te faz prosperar é você ser capaz de buscar a fonte correta nesse lugar.
Às vezes, Deus só vai nos transplantar porque essa árvore foi colocada artificialmente nesse lugar. Lembra como a gente viu no texto que o salmista está falando? Ele só vai tirar a gente dali quando a gente tiver uma raiz com profundidade suficiente para ir para outros lugares. Então, o segredo, meu irmão, é desenvolver isso, é desenvolver essa raiz, é desenvolver essa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus para que a gente seja movido de lugar, se é que Deus tem esse desejo de nos mover para outros lugares, porque Ele pode nos fazer florescer, dar fruto nesse exato lugar onde você está hoje. Ele não precisa te mover de lugar para que você seja próspero, para que você seja bem sucedido, meu irmão. Ele te criou para você prosperar. O seu destino é o fruto, e é o fruto em todas as áreas da sua vida. Em tudo que você fizer, você vai prosperar se você buscar alimento na fonte correta, que é o Espírito Santo de Deus. E em último lugar, eu quero olhar com você para os versículos 4 e 5, que diz: não são assim os ímpios. Os ímpios, eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os ímpios, eles estão aqui por um tempo e por outro tempo não estão mais. Eu sei que muitas vezes, quando a gente olha para a vida do pecador, quando a gente olha para a vida do ímpio e a gente se coloca em um outro lugar, né? A gente fala: eu não sou tão pecador assim, por que ele se dá bem e por que eu não me dou tão bem assim? Por que aparentemente eu olho para ele e ele prospera e por que aparentemente eu não estou prosperando? Não é? A gente se desespera muitas vezes, e esse inclusive é um tema recorrente dos Salmos, né? Por que o ímpio aparentemente parece prosperar, o pecador parece obter sucesso e nós, os justos, aqueles que tentam seguir a lei do Senhor, não conseguem? Isso é uma impressão. O salmista está falando: cuidado, essa impressão é uma impressão equivocada, porque os ímpios não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores eles vão ter lugar na assembleia dos justos, na congregação dos justos. O que ele está falando? O Senhor conhece o caminho deles, o caminho dele não vai prosperar. Você está olhando aqui agora, Deus está olhando mais para frente, Deus está olhando para a eternidade. Entenda com isso que o salmista não está fazendo um escapismo, ele não está saindo desse tempo agora e falando: não, o justo só vai prosperar na eternidade e o ímpio pode prosperar aqui. Não, isso não está de acordo com aquilo que ele diz nos versículos anteriores. Ele está falando: o justo vai prosperar aqui, mas como complemento, como se isso não fosse suficiente, ele ainda tem o céu para si. O ímpio, o pecador, ele pode parecer prosperar aqui, mas ele recebe aqui mesmo a paga pelo seu pecado, a paga pela sua impiedade, e na eternidade o lugar dele é distante de Deus. Entende? Ontem eu estava com a Ju e a gente foi comer cachorro quente num lugar que a gente gosta muito de comer aqui na nossa cidade. E a gente estava conversando porque a gente está pensando em construir uma casa ou reformar a nossa casa. E eu estava falando para ela: olha só, esses prédios que a gente está vendo aqui, em Brasília tem 65 anos, salvo engano, gente, eu acho que é mais ou menos isso. Eu falei: olha, outras pessoas já moraram no lugar onde essas pessoas estão morando agora. Outras pessoas já passaram por essa cidade nos lugares que nós estamos passando agora. Outras pessoas já frequentaram esse cachorro-quente que a gente está frequentando agora. Entende? A nossa vida é um sopro, a nossa vida é um detalhe. Agora, é tão interessante como aquilo que a gente produz aqui, como aonde a gente aprende a se alimentar aqui, também vai gerar o nosso destino no céu, também vai definir o nosso destino no céu ou no inferno, entende? Por isso que eu estava dizendo para vocês, não é fácil
Eu sei que muitas vezes a gente se esforça para fazer aquilo que é certo, mas a gente se vê fazendo às vezes aquilo que a gente não quer, aquilo que é errado, mas a gente precisa estabelecer o nosso pé, a gente precisa definir os rumos do nosso caminho, porque se a gente não cuidar, se a gente não for extremamente intencional, nós seremos cooptados pelos valores que estão aí. É muito mais fácil andar no caminho do ímpio, muitas vezes, se deter no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores, mas Deus não nos fez para essas mesas, Deus não nos fez para esses lugares, Deus tem outros planos, Deus tem outros propósitos para as nossas vidas. Por isso eu disse, estar fora do peso é difícil, mas estar em forma é difícil. Escolha o seu difícil. Estar endividado é difícil, ter controle financeiro é difícil. Escolha o seu difícil. Uma vida dedicada a Deus é difícil, uma vida sem Deus é difícil. Escolha o seu difícil, porque o que a palavra de Deus nos garante é que amplo, larga é a porta que conduz para a perdição, mas estreita é a porta que conduz para a salvação. O salmista começa não à toa falando sobre aquilo que o cristão deve se abster de fazer, para depois dizer aquilo que ele deve fazer. Ele deve se abster de determinadas condutas para meditar na palavra de Deus, para ganhar tempo de qualidade com Deus, porque ele vai receber aqui, na terra ainda, os frutos disso. Ele vai ser próspero em tudo que fizer e na eternidade ele tem um lugar com Deus. Mas não é fácil. Em nenhum momento ele diz que é tranquilo, que você vai fazer isso sem nenhuma dificuldade. Agora, o ímpio que parece prosperar, o ímpio que parece se dar bem, ele é como a folha seca, ele é como a palha que o vento dispersa. Tudo aquilo que ele constrói rui de uma hora para outra, tudo aquilo que ele constrói desaba de uma hora para outra, e ainda assim o seu destino na eternidade é no lago de fogo e enxofre, como a palavra de Deus nos coloca lá no livro de Apocalipse. Escolha o seu difícil,